Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, o meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios desse podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre quase página 1. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse episódio do nosso podcast sobre liderança. Já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de café ou de chá, ou quem sabe a sua taça de vinho, para a gente poder bater esse dedo de prosa, praticamente final do ano e início de um novo ano. Praticamente uma folha em branco, cheia de possibilidades. É uma sensação boa, não é? Mas também um pouco assustadora, às vezes angustiante. Porque uma página em branco, sem um plano, sem uma intenção, pode ser preenchida muito rapidamente pelo caos, pela urgência e pelos probleminhas alheios. Hoje nós vamos conversar sobre como pegar a caneta e começar a escrever a história de 2026 de forma intencional, para que seja um ano de realizações e não de reações. E quero aproveitar e falar aqui que essa palavra intencional eu usei muito nesse ano de 2025. Foi uma palavra que ficou muito forte nas minhas conversas internas, nas minhas conversas com outras pessoas, nas mentorias, nos cursos, nos treinamentos que eu dei. Eu usei muito, trazendo essa consciência do que a gente estava realmente fazendo de forma intencional na nossa vida. Bom, e aí, gente, existe sempre uma armadilha, né? Da resolução vazia que acontece todo final de ano. E a gente fica assim, ano que vem eu vou ser mais organizada, ano que vem eu começo a dieta, ano que vem eu estudo, ano que vem eu vou desenvolver mais o meu time, ano que vem eu vou ter tempo para fazer isso ou aquilo outro. E aí acaba que são resoluções vazias. Elas são como um endereço sem o CEP. Bonitas na intenção, mas não levam a lugar nenhum. A diferença entre uma resolução vazia e uma meta real é o plano. Se um plano a gente volta a operar no modo bombeiro, então você não tem um plano. Eu volto a operar no modo bombeiro. A gente já falou em algum episódio sobre isso. A gente só fica apagando os incêndios que o dia a dia nos joga, em vez de agirmos como engenheiro que projeta um ano à prova de fogo. E em 2026, líderes, vai exigir que a gente seja muito mais engenheiro do que bombeiro. Eu sei que às vezes você está pensando assim, Fernanda, mas todo ano eu planejo e sai um monte de coisa fora do que eu planejei, uma loucura. Às vezes eu me arrependo de ter perdido meu tempo planejando. Acontece um monte de coisa que a gente não tem controle, isso é uma verdade absoluta. E a gente tem que replanejar, recalcular, sim. Mas pensa uma coisa, é mais fácil eu recalcular algo que eu já tinha planos do que tentar recalcular algo que eu nem fazia ideia, porque eu não sabia para onde que eu gostaria de ir, o que eu quero fazer. Então, gente, a gente tem que entender que a vida é muito isso.
A gente planeja, porque a gente precisa planejar, a gente precisa ter sonhos, esses sonhos serem transformados em metas, e a partir daí, do que acontece, a gente vai planejando novamente, né, ajustando uma vela aqui, mudando um pouco a rota ali, vendo qual o caminho a gente deve seguir, mas a gente fica muito mais seguro quando a gente tem um plano, do que quando a gente não tem nada e fica perdido no meio do caos. Então, assim, é importante, tá? Eu diria, é fundamental planejar. E aí, para planejar um ano de forma inteligente, eu sugiro focar em 3 pilares. Planejamento de pessoas. Não espere a avaliação de desempenho no fim do ano. Pergunte-se agora: quem do meu time está pronto para um novo desafio? Quem precisa de treinamento? Qual conversa difícil eu estou adiando? Planejar o desenvolvimento da sua equipe é a ação mais estratégica que você pode fazer. Veja bem, eu sei que quando a gente fala de planejamento de pessoas, a gente também corre um risco enorme de planejar e de ter que recalcular a rota. Porque eu posso planejar, por exemplo, um plano para o João e o João está com outros planos. Por exemplo, em sair da empresa e não continuar na empresa, por algum motivo. Então, assim, o que é importante, né? Se tem alguém do seu time que você quer que ele avance, que ele se desenvolva, fale com ele. Deixe isso claro. Muitas vezes nós temos medo de falar para a pessoa que a gente tem planos, porque tem coisas que realmente fogem ao nosso controle. E pode acontecer da gente não conseguir honrar aquela promessa. Só que é importante que o teu subordinado saiba que você tem intenção de levá-lo a um desenvolvimento maior, de promovê-lo, de que ele cresça na empresa. Se você não falar, ele não tem bola de cristal. E aí que vai acontecer o problema mesmo, dele procurar uma outra oportunidade. Ele pode procurar uma outra oportunidade mesmo sabendo que o seu líder direto quer desenvolvê-lo? Pode, mas aí é muito mais difícil. Agora, se você não falar, a probabilidade dele buscar uma outra coisa fora é muito maior, tá? Precisa olhar, gente, para quem tem que ser treinado. Quais são os soft skills? Se a sua empresa não dá treinamento, converse com essa pessoa para ela buscar treinamento fora. Nem tudo também tem que ser dado pela empresa. Seria maravilhoso, tá? Eu amaria, porque eu sou da área de treinamento. Eu amo dar treinamento. Se todas as empresas tivessem na sua cultura, sabe, essa questão de que treinar é essencial, nossa, nós teríamos muito mais treinadoras, palestrantes desse mundo, e a gente ficaria muito feliz de ter muito trabalho para fazer. O que acontece é que a maioria das pequenas e médias empresas não tem isso na sua cultura. Os colaboradores acreditam que quem tem que pagar é a empresa não paga, os colaboradores também não se desenvolvem, e aí, meu filho, criamos um problema enorme, difícil de resolver. Então, é importante, líder, antes de você pedir para que a pessoa se desenvolva, é importante que você dê o exemplo. Então não adianta você falar sobre desenvolvimento se você é uma pessoa que não se autodesenvolve, que está parada no tempo. Então faz primeiro o teu exercício para depois falar com o teu liderado, senão não faz sentido. E aí vem a terceira pergunta, né? Qual conversa difícil eu estou adiando? Gente, isso é uma coisa natural do ser humano. Natural e que não nos ajuda. Ter uma conversa difícil, você fica adiando aquilo, você não senta para conversar e o tempo vai passando, aquilo cai no esquecimento e uma hora aquilo vai voltar muito mais forte. Então, se está precisando alinhar alguma coisa com alguém do teu time ou com o teu time que não ficou bem resolvido, faça isso para ontem. Senta, tenha uma conversa de adulto. Alinhe as expectativas. Por favor, isso é muito importante. 2. Planejamento de processos. Então, no 1 a gente falou planejamento de pessoas, agora eu vou falar de planejamento de processos.
Quais foram os gargalos de 2025? Tem que parar para olhar para o ano que passou. Onde a bola caiu no chão? Qual processo manual está roubando o tempo da sua equipe? Identifique uma coisa, apenas uma. E se você automatizar ou melhorar, vai liberar horas de trabalho para todos. Eu ainda vejo líderes pensando que precisa estar sempre contratando gente e esquecendo de olhar como pode melhorar as ferramentas, os processos dentro da sua equipe. Então, muitas vezes você não tem que contratar mais uma pessoa. Você precisa colocar uma ferramenta para rodar, melhorar uma ferramenta que já tem, porque tecnologia está sempre avançando. E muitas vezes você está com aquele pensamento de que não precisamos de mais uma pessoa. E às vezes não é mais uma pessoa, é uma ferramenta ou atualização de uma ferramenta que não está funcionando tão bem. Então pensa sobre isso, faz esse exercício de olhar para os gargalos e como você pode melhorar os processos dentro da tua equipe. 3. Planejamento do Eu SA. E você, líder, qual habilidade você precisa desenvolver? E mais importante, quais riscos futuros você precisa antecipar? E aqui eu preciso fazer um alerta e um convite muito sério, especialmente para os líderes e profissionais de RH. Existe uma mudança vindo que tem o potencial de gerar um caos gigantesco. E se não estivermos preparados, isso pode piorar muito as fiscalizações sobre os riscos psicossociais no trabalho com base nas novas regras da NR1, onde começam a valer, de fato, para a fiscalização em maio de 2026. Ignorar isso é planejar o fracasso, é esperar o incêndio acontecer. Por isso, eu já quero te convidar para você começar. Você já não está mais tão na frente, se você já não está vendo isso. Já está meio que atrasado. Mas, enfim, ainda há tempo. No dia 31 de janeiro de 2025, eu vou realizar um workshop online sobre os riscos psicossociais e as mudanças da NR1. E eu quero te convidar para estar com a gente, porque vai ser um workshop que vai ser mão na massa, focado em dar a você, líder, as ferramentas práticas para diagnosticar, gerenciar e prevenir esses riscos. Se você não está sabendo do que eu estou falando, aí que você precisa estar. Se você está sabendo e até agora não teve tempo para olhar para isso, você precisa estar conosco, tá? Me peça aqui o link ou através do meu Instagram, ou através do nosso WhatsApp, ou através do meu site, para que você possa estar conosco, tá? É um investimento que vai te poupar muita dor de cabeça no futuro. E aí eu volto de novo a falar nesse tópico 3, o que eu falei no tópico 1. Você precisa ser o exemplo. Você vem se desenvolvendo? Qual habilidade você precisa desenvolver que você deixou de lado em 2025? Você precisa pensar sobre isso, sobre você. Isso é muito importante. Então, dê o exemplo para você poder falar para as pessoas se desenvolverem. Porque não adianta você falar que as pessoas têm que se desenvolver, que as pessoas precisam estudar, se você não faz a tua parte. Se as pessoas estão vendo que você não faz nada há muito tempo. Então, é fundamental, gente. Exemplo, tá? Isso é muito importante. E a gente vai para o nosso minuto do dilema. Para começar, para fechar o ano e começar o ano com uma reflexão estratégica. Imagine a seguinte situação. Você tem um orçamento de investimento para o primeiro trimestre, que isso é ótimo, né? Porque a maioria das empresas não tem nem orçamento. Você pode usá-lo de duas formas. Contratar um novo software de gestão de projetos que promete automatizar tarefas e aumentar a eficiência em 20%, ou investir em um programa de treinamento de alta qualidade para desenvolver as habilidades de comunicação e liderança da sua equipe. Você não pode fazer os dois agora. Não adianta ficar chorando. O que você prioriza? Letra A, o software, focando em um ganho de eficiência rápido e mensurável para a operação. Ou B, o treinamento, focando no desenvolvimento de longo prazo das pessoas, mesmo que o retorno seja menos imediato. Ferramentas ou pessoas? Uma escolha que define a sua estratégia para o ano.
Manda sua resposta pra gente, quero saber, hein? Através do nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Líderes, a página quase 1 está na nossa frente. A caneta está na nossa mão. A escolha entre reagir ao que o ano nos trouxer ou escrever a história que queremos é nossa. Eu desejo que 2026 seja um ano de intencionalidade, planejamento e, acima de tudo, de muita liderança humana e preventiva. Espero te ver no nosso workshop online e você me falar: olha, eu vim lá do podcast, hein? E ainda trouxe um monte de amigo para participar desse assunto, hein? Vai ser muito bom. Então, um feliz e próspero ano novo e um grande abraço, hein? Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Quase Página 1 da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você